Bem-vindos a mais um episódio do Café com Bis. Hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre SEO, só que com uma perspectiva diferente. Eu chamei a Vitória, ou Vicky, que hoje atua na Flash, para ensinar a gente um pouco como montar uma estratégia de SEO de ponta a ponta com um olhar um pouco mais técnico. Bem-vinda, Vicky. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. E nada, o prazer é meu. Estou muito feliz com esse convite, poder compartilhar um pouquinho do que eu sei. E bora falar aí de SEO para o B2B, que tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Com certeza, mas aqui é tradição. Primeiro a gente quer saber sobre você, sobre o convidado, entender sua vida. Então aproveita o momento e conta aí um pouco da sua trajetória pra gente. Ah, boa. Então, como você falou, hoje eu sou SEO na Flash, né, que é a pioneira de benefícios no Brasil. Já passei pela Gup, que era uma outra HR Tech, e também passei por uma startup de educação. Mas grande parte do meu tempo hoje eu dedico justamente a compartilhar um pouco do que eu sei. Então, eu sou mentora em dois grupos, né? Uma é uma plataforma de mentoria para mulheres que querem migrar para a gestão de conteúdo, que é a comunidade de gestão de conteúdo. E também sou mentora na UALE, que é uma edtech voltada para mulheres negras e indígenas que precisam se inserir no mercado de trabalho digital. E eu adoro porque eu me identifico muito com isso. Quando eu comecei, eu passei por muitas mentorias. E eu comecei, na verdade, antes de ir para o marketing digital, eu passei pela área de educação. Tudo começou lá na faculdade de letras, de língua portuguesa especificamente, mas os caminhos sinuosos aí da vida acabaram me levando para o marketing digital. E eu comecei como gestora de redes sociais, assim, ajudando empreendedores aqui da cidade que eu moro, né? Agora eu tô falando do interior da Bahia, em Alagoinhas. E depois de ajudar eles com gestão de rede social, eu passei a entender mais sobre planejamento, criação de conteúdo. E basicamente eu cheguei a passar até pela etapa de gerenciamento de eventos online e parcerias. Então a minha carreira começou bem multidisciplinar. Mas quando eu conheci o SEO, eu fiquei completamente apaixonada, porque é tudo que eu mais gosto de fazer, assim, que é analisar o comportamento das pessoas, né? Esse olhar voltado para dados, visão de negócio, porque SEO tem muito a ver com produto, com cliente, a parte da competitividade, que eu amo, não só a competitividade na página de pesquisa, mas a competitividade entre concorrentes, eu acho super legal. E, por último, a parte da produção de conteúdo, que é a minha verdadeira paixão. Então, esse ano aí eu completo 6 anos que eu tô nessa caminhada do marketing, tô super feliz e realizada. Cara, sabia que a gente tem um monte de coisa em comum? Eu sou da Bahia também. A gente não se conhecia, tá, galera? E eu trago sempre Verdade. gente de casa, essas coisas todas, a gente não se conhecia. A primeira vez que a gente tá conversando é hoje, fazendo esse programa. E aí eu sei que tá no LinkedIn, mas assim, eu não tinha como saber que ela nasceu na Bahia. E aí eu também sou de Salvador. Meu sotaque não Pertinho. desaparece. Eu tô há 4 anos em São Paulo. Não muda nada, eu também não quero que mude, e é sobre isso. Também comecei como social media ou produção de conteúdo, então assim, para pequenos, assim, sabe quando você tá na faculdade e consegue um frilo assim? Daí comecei Sim. assim também. Só que eu fiquei generalista para sempre, então não rolou essa, A essa, migração, né? essa pira assim por uma vertente só. Então isso de fazer Sim. evento fiz também, texto também. E aí hoje muito do que eu entendo é conseguir dominar um pouco de cada estratégia. Tipo, esse é o meu superpoder, sabe? Então eu não vou Legal. ser aquela pessoa que vai montar a puta estratégia de SEO, mas eu vou rodar o MVP e aí depois a gente chama alguém, no caso alguém como você, pra terminar, entende? E isso é Muito muito bom. legal. A maioria dos perfis, eu acho que a Sim. maioria dos perfis aqui que segue esse podcast está aqui justamente por causa disso. Cada episódio a gente aprofunda em uma estratégia, em uma vertente, justamente para conseguir ter esse olhar que a gente precisa para resolver o BO. Assim. E aí a primeira Sim. pergunta é, tipo, na sua perspectiva, qual é o primeiro indício que indica que um negócio precisa de uma estratégia de SEO ali no mix de marketing dele, de growth? Sim. Então, eu vou ser muito sincera, eu acho que se o seu negócio existe,
ele precisa de SEO. E o porquê disso, né? Tem até um dado bem importante, se não me engano, é do Think with Google, que diz que 72% dos consumidores que vão fazer uma compra, seja uma compra online ou uma compra offline, eles fazem uma busca online. Ou seja, o buscador, ele é extremamente importante se você vende absolutamente qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, aqui a gente, óbvio, tá dentro do recorte do B2B, mas eu tô falando até da manicure que tem o salão na esquina da casa dela. Então, se o seu negócio existe, ele precisa de SEO e para mim esse é o principal indício, que é a partir do momento em que você entende que você precisa ser melhor encontrado, o SEO vai ser muito importante, porque ele vai realmente ajudar a posicionar a sua empresa da melhor forma possível para o cliente que precisa do teu produto. Então, se tu existe, tu precisa de SEO. Uma coisa que eu acho que quando a gente fala disso, todo mundo vai direto, é sempre produção de texto, produção de blog e tudo mais. Só que não necessariamente é isso. Tipo, Sim. hoje a maioria da geração nova, elas fazem busca no TikTok, né? E todo mundo ficou chocado isso. Sim. E no final das contas, o Sim. TikTok também usa SEO. Hoje em dia tem como fazer isso. Acho que tem várias técnicas já, assim. O povo já consegue manjar bem, né? Sim. De Sim, ranqueamento no inclusive TikTok. existe hoje toda uma polêmica se o TikTok já é um buscador ou não. Assim, existem grandes discussões sobre isso. Eu sou sempre conservadora no sentido de, a partir do momento que existe uma aba de pesquisa, de alguma maneira, aquela informação pode ser recuperada e encontrada. O que eu vou fazer, seja no TikTok, no próprio YouTube, que é um buscador de vídeos, por exemplo, da mesma maneira eu acho que a gente pode sim otimizar e utilizar os princípios. Os princípios de SEO para o Google, por que não replicá-los para o TikTok? Não vejo o menor problema. Perfeito. E para você, qual é o primeiro passo na construção de uma estratégia de SEO? Boa. Eu acho que, na verdade, antes do primeiro passo existe o passo zero. E eu gosto muito de falar sobre isso porque o passo zero, para mim, ele é o mais importante e ele vai encontrar o SEO ao longo de toda a jornada, desde o primeiro artigo publicado até você conseguir gerar uma receita recorrente e saudável, né, para o negócio, porque a gente sabe que SEO ele tem essa pegada realmente de redução do custo de aquisição de cliente, né? Ele traz clientes ali que realmente querem ter uma adoçanada e que não necessariamente passaram por mídia paga. E esse passo zero, na minha concepção, nada mais é do que SEO como cultura. E o que isso significa na prática? Quando eu falo de cultura, eu estou falando realmente de cultura empresarial, que é encarar SEO como algo que possui comportamentos, valores e que precisa ser compartilhado com a liderança. Quando a gente fala de cultura organizacional, principalmente no sentido da psicologia organizacional, a gente entende que essa estratégia ela nasce a partir dos fundadores da empresa. E eu gosto de ter essa visão para SEO, porque SEO só funciona se a liderança, se os fundadores, se os C-levels, enfim, se todos eles olham o orgânico como um canal de muito valor. E aí o analista de SEO, ele tem a responsabilidade de ser, vamos dizer, o testemunha de Jeová do SEO. Ele precisa realmente ser essa pessoa que vai evangelizar e levar SEO como uma boa prática para todas as pessoas. E aí, a partir desse momento, então, é que vem o passo primeiro, que é analisar de forma realmente global como está o posicionamento orgânico daquela organização. E aí isso vai incluir diversas coisas, como, por exemplo, como estão os meus concorrentes em relação ao meu produto, quais são as principais palavras-chave que hoje eu estou indexada, eu tenho um volume maior de palavras com marca ou palavras-chave sem marca, como é o meu atual processo de produção de conteúdo e planejamento, e SEO técnico. Então, eu acho que o passo zero é precisamos que a alta liderança, que as pessoas no meu dia a dia estejam realmente convencidas de que SEO é importante. A partir disso, também colher os dados para fazer um diagnóstico global de como que está o posicionamento orgânico. Nessa de saber como a SEO é visto pela liderança, meio que decide para onde é que ele vai, né?
Se ele vai estar dentro de produto, se ele vai estar como uma estratégia de growth ou se ele vai estar dentro de branding. Porque. Exato. E aí não quer dizer que um tenha menos valor do que o outro, mas aí é muito do que qual resultado você espera da estratégia. Então, Perfeitamente. quando é growth, pode ter certeza que ali eles estão, beleza, estão criando um monstrinho para mais tarde ele conseguir alimentar uma grande parte ali da receita. Mas se é em branding, ele pode até gerar receita, mas ele está muito mais ali para criar um posicionamento, para criar uma reputação. Sim. E se ele está dentro de produto, ele olha para outros aspectos também, né? Tipo, seu técnico, ASO e outras questões muito mais pegada de dev, que aí eu não sei dizer. Sim, exatamente. Nossa, sua colocação foi perfeita. E assim, eu vou ser muito sincera, tá? Eu não acho hoje que existe uma receita de bolo para fazer SEO, seja em produto, em branding ou em growth. Eu acho que cada negócio demanda algo específico e mais do que isso, eu acho que eu adicionaria um ponto mais. Cada momento de negócio vai suscitar uma necessidade. Então, o mais importante é que essa pessoa na lista de SEO, ela se veja como alguém que vai ser o protagonista na produção de SEO. Ele é que tem essa responsabilidade de entender também como o SEO pode impactar todos esses pontos que a gente falou aqui. Porque, querendo ou não, se a gente tem uma pessoa na lista de SEO que só se vê como a pessoa que faz o briefing, a gente vai ter só o SEO, ainda que dentro de branding, produzindo conteúdo editorial, por exemplo, a gente vai ter ele muito limitado e muito pouco sem estratégia, entendeu? A estratégia ela não vai pegar tração, a coisa não vai render tanto quanto poderia. Então, eu acho que a receita de bolo talvez não exista, mas a gente tem alguns alguns indícios aí de qual seria o caminho ideal, dependendo do momento. Boa. E na hora de fazer as pesquisas assim, para entender por onde começar, quais ferramentas usa, é, qual é o processo de pesquisa que você usa assim para entender temos que começar por aqui, temos que começar. E aí eu tô falando muito de discussões filosóficas aqui, que eu já gastei muito tempo da minha vida tendo essas reflexões. Cara, como é que eu disputo as palavras-chave primeiro, ou eu vou nas menores ali, fazer um long tail, sabe? Uma coisa assim, e aí eu cerco tudo que eu quero e depois eu conquisto a palavra-chave. Sabe, eu pirei muito já nesses questionamentos. E eu sei que é uma questão de escolha no fim do dia. Tipo, é uma decisão. Você decide o que você vai fazer. Sim. Beleza, qual o processo que você usa? Porque pra mim ainda é uma dor. Boa. Não é uma resposta simples de dar, tá? Porque o SEO gosta muito do depende, né? Tudo Todo depende. mundo, todo mundo. E, e a real é que, assim, jogando limpo de como é o meu processo de decisão mesmo. Uhum. Eu tenho essa facilidade da comunicação, então, a partir do momento em que eu tive conversas muito sinceras mesmo com a alta liderança da Flash sobre SEO, foi que eu tive o feeling, e aqui eu boto feeling bem entre aspas, porque feeling, nesse caso, é a partir desse diagnóstico que eu falei inicialmente, mas eu passei a compreender melhor o negócio no longo prazo. Então, a Flash hoje é uma empresa que tem muita pegada de branding, né? É muito importante para a Flash o posicionamento como a empresa que é a referência para o RH e para o financeiro, seja em despesas, benefícios e gestão de pessoas, por exemplo. A partir do momento que eu entendo que essa pegada de branding é importante, eu não posso fazer essa escolha de abandonar 100% um conteúdo que vai ter palavras-chave de marca. Ou de dizer assim, se essa palavra-chave de marca, sei lá, cartão flash, se ela não tivesse volume de busca, eu não poderia ainda assim abandoná-la. Porque para a empresa como um todo é muito importante. E aí vem a parte mais difícil, que é, eu preciso como analista de SEO ter o critério de beleza, isso é prioridade para a empresa.
Isso está conectado com SEO? Sim, branding e SEO são conectados. O grande ponto é quando não está conectado. Quando existe um abismo muito grande daquilo que a empresa quer e aquilo que a SEO pode oferecer. E aí vai do posicionamento do analista de SEO de ser sincero em termos de expectativas. Então, eu tenho alinhamentos mensais, na verdade quinzenais, de reporte de resultados para alta liderança. E nesses reportes, eu conto também com a minha liderança direta para que ela compartilhe que SEO não é do dia para a noite, que as coisas não acontecem como pode perim plim plim. A gente faz uma otimização técnica, no mínimo, pela documentação do Google, são 180 dias. Pela minha experiência, 90 dias de oscilação de tráfego. E aí, estamos dispostos a fazer esse sacrifício em nome do longo prazo? Então, a minha pesquisa inicial parte dessa conversa com as diretorias, enfim, com as lideranças. E depois disso, então, refletindo sobre esses dados do passo 1, eu vou usar e mergulhar nas ferramentas. Então, eu utilizo bastante a Niara como a minha assistente pessoal na hora de realmente pensar uma estratégia de SEO. Eu consulto muito ela para tirar dúvidas, enfim, não posso dizer que eu faço um benchmarking, né? Porque não é essencialmente uma empresa, mas eu utilizo ela para tirar muitas dúvidas. E depois eu olho para o SEMrush, que é uma ferramenta também super completa para entender volume. E aí é aquela questão da análise do tipo, se é uma empresa que naquele momento está com muito foco em tráfego a qualquer custo, qual vai ser a métrica que vai me guiar? Volume de busca. Se é uma empresa que naquele momento está muito interessada em conversão, a intenção da busca vai ser mais importante do que o volume. A gente já está falando já de compras mais transacionais, mais comerciais, por exemplo. E eu também olho diariamente o Google Search Console e o Google Analytics, porque eles vão trazer os insights ali em tempo real, de como é que estão as coisas, de como é que está o relacionamento. Então, o processo, embora longo de pesquisa, a decisão ela nunca vem do dia para a noite também. Eu não gosto da ideia de achar que existe uma receita pronta para SEO, porque de fato não existe. Cada negócio vai exigir uma coisa. Aí, resumindo, o processo de bater cabeça e ficar, meu Deus, e agora é obrigatório. A gente precisa viver esse Precisa, momento. Beleza, você falou precisa, de faz parte. Niara. Quem é essa linda? A Niara é uma IA, né? Sim, a Niara é a primeira inteligência artificial do Brasil que é especialista em conteúdo SEO. Eu tenho muito orgulho de ser embaixadora dessa marca, que foi fundada por uma mulher, inclusive, a Liz, que eu admiro bastante. E, cara, para mim, assim, ter uma ferramenta de inteligência artificial é você ter mil e uma possibilidades. E ter uma ferramenta que é treinada para conteúdo SEO é mil e duas possibilidades. Por quê? Faz muita diferença você ter uma ferramenta que é especialista naquilo, né? A gente sabe que o ChatGPT ele já está num nível muito avançado. Semanas passadas, né? A gente viu o lançamento agora da parte de vídeos e tá uma coisa impressionante como é que evoluiu. E se a gente falar da evolução que teve a Niara com o 3.5 para a versão 4 de ChatGPT, ela está bem mais aprimorada. Então, a Niara ela é essa solução realmente que vem para ajudar os profissionais de SEO a terem mais agilidade, mais produtividade e mais do que isso, né? Eu acho que normalmente quando a gente fala de inteligência artificial, a gente só gosta de bater na tecla do operacional. Ah, porque eu vou jogar o operacional para inteligência artificial e ele vai produzir conteúdo para mim e tudo mais. Só que assim, no meu contexto hoje, a Niara, ela é a minha assistente de estratégia, literalmente. Então, se eu às vezes preciso tomar uma decisão importante do que desindexar, eu normalmente pergunto para ela para ver o que ela acha, se ela vai discordar da minha opinião, por exemplo. Isso me levanta uma bandeira, e aí eu consulto outras profissionais de SEO para validar o que faz mais sentido. É a mesma coisa quando eu preciso explorar um nicho que talvez o SEMrush me dê respostas muito daquilo que já está sendo produzido no momento. Com a Niara eu tenho a possibilidade de colocar ali no chat SEO palavras que são semanticamente relacionadas e que talvez não estejam sendo exploradas.
Então, é uma plataforma mesmo, uma experiência com inteligência artificial que eu gosto muito e recomendo para todas as pessoas que trabalham com conteúdo de SEO. Muito massa, cara. Assim, eu ainda estou numa curva um pouco íngreme de adaptação à IA. Não que eu seja conservador. Uhum. Esse podcast é editado com IA, gostaria de deixar claro. Então, assim, eu consigo colocar IA em coisas operacionais, mas eu tenho aprendido a usar como parceiro de pensamento. Que, para Isso. mim, é o maior ganho, assim, sabe? Eu Exato. tô refletindo sobre uma coisa, eu tô pensando sobre uma coisa, e aí eu vou bater um papo com a inteligência artificial para entender, fazer as pesquisas, sabe? As perguntas, não para ela me dar resposta estratégica, a decisão estratégica, não, isso quem vai ter sou eu. Mas ela consegue me instrumentalizar, assim, e fazer a minha curva de Isso. aprendizado ser mais rápida. Só que o que Sim. acontece? Eu esqueço ainda que a inteligência artificial existe, assim, sabe? E às vezes eu me vejo batendo cabeça com coisas, aí depois de muitas horas eu acho que eu vou olhar o ChatGPT porque eu já tô sofrendo demais com esse assunto. Sendo que eu poderia trazer Sim. pro começo, né? Tipo, eu não deveria entrar nesse Exato. ciclo de sofrimento, quem sabe, assim. E aí, Sim. falando sobre inteligência artificial em SEO, uma das coisas que começou a pipocar assim quando lançou, eu me lembro até hoje, era, meu Deus, vamos usar para produção de texto. E aí o ChatGPT não consegue produzir texto de uma vez, então o que é que você faz? Você brifa parágrafo por parágrafo, e aí ele produz, e aí tem sites completamente produzidos com textos por IA, e tem tido performances boas, então assim, não foram penalizados pelo menos ainda. É, a estrutura dos textos no começo era bem ruim, mas aí, como você falou, tipo, com as novas versões, tá ficando muito mais legal. Você consegue determinar ali um tom de voz, um jeito de escrita um pouco mais humano. Como é isso para você? Assim, eu não sabia da Niara, então vou testar, vou querer, para ver como é que é. Principalmente para ver como é essa entrega, como é a experiência, né? Já que ela é muito voltada para desenvolvimento de estratégia SEO. Então eu nem sequer consigo imaginar tanto assim como é que ela entrega tudo esmiuçadinho. Eu ainda sou muito bebê sem rosto. Mas como é para você assim, essa evolução que se teve da mentalidade? Óbvio que todo mundo desde o começo falava também de usar para estratégia. Mas essa conversa de vamos produzir muito agora, sem precisar de redator e tal. Como foi essa curva para você? Legal, muito bom. Eu acho importante também dar um pouco de contexto de como é que é a operação, né? Porque dentro do cenário hoje que a gente tem na Flash, a gente ainda não tem conteúdo produzido por inteligência artificial por uma escolha realmente estratégica neste momento. Pode ser que no futuro seja um caminho, enfim, mas nesse momento agora, ela vem tanto para ajudar a gente a realmente a fazer brainstormings mais otimizados e que sejam coerentes, e também a otimizar a produção de briefing. Então, é muito interessante quando você tem experiência na ferramenta que é otimizada, porque uma coisa é você pedir para o chat GPT com um prompt tipo faça um briefing para mim de um artigo de 1.500 palavras sobre a palavra-chave livro do Harry Potter e faça uma CTA para a livraria do estudante. Ele vai trazer algo que é coerente para você compartilhar com o redator, só que por não ser 100% treinado para SEO, ela conhece SEO, SEO está disponível na internet. Mas por não ser treinado, ela não vai sugerir, por exemplo, palavras-chave semanticamente relacionadas. Ela não vai te sugerir, por exemplo, consultar um volume de busca numa ferramenta que é realmente especializada em SEO. Então, ela vai te dar indícios de que o teu conteúdo ele realmente vai ser muito próximo do que seria o ideal para ranquear. E outro recurso bem interessante que ela tem, que eu gosto, ele chama. Eita. Ele chama Briefing SEO. E é literalmente uma aba que a gente consegue ver as 10 primeiras posições do Google lado a lado. E quando eu digo lado a lado, é que você consegue ver o conteúdo de dentro desses textos. Qual era antes a rotina? Quando você tem que preparar um briefing de um texto, você
abre a ferramenta, né, do Google ou do buscador que você quer ranquear, e você vai colocar aquela palavra-chave e você vai entrar link a link vendo como é que é aquela estrutura. Né? Dentro dessa parte do Briefing SEO, você consegue ver numa única tela os 10 resultados. Todas as heading tags que tem dentro desses conteúdos. Ela diz quantas palavras escritas tem dentro desses artigos. Cada um deles ele vai trazer, então, tipo, tem 2.887 palavras. O terceiro lugar. O primeiro lugar tem 2.500. Ele vai dizer se tem vídeo, ele vai dizer se tem imagem. Então, é uma riqueza de informações que você tem numa tela em um só lugar que otimiza muito tempo. E além disso, o que ela te dá de possibilidade? Você literalmente vê, tipo, beleza, é comum a todos os textos ter um H2 dizendo conheça a trilogia do Harry Potter, que eu nem sei se é trilogia, mas enfim. Conheça a saga Harry Potter. Beleza. Todas elas têm em comum. Ela te dá a opção de você pegar esse outliner, que é frequente, e você arrastar para o teu projeto pessoal. Ela te dá a opção de você pegar a Niara, né, a ferramenta de IA, e produzir uma title e uma description que é melhor do que essas 10 anteriores, porque ela vai usar no prompt automático dela como base a title e a description. Então, assim, é muita agilidade, principalmente para essa parte operacional, que se uma operação hoje faz 40, 50 artigos por mês, é um volume de briefing também muito grande. Então, acho que vale a pena, principalmente para o B2B, porque a gente está falando de negócios que exigem uma escala muito grande. Então, quanto mais volume você tem, mais você tende a crescer. Então, uma ferramenta de IA pode vir realmente para dar uma acelerada nisso, e é muito bom, eu recomendo. Massa. Uma coisa, assim, quando a gente fala de formatos de conteúdo que você usa ou está acostumado a trabalhar, a gente pode pensar em roteiro de vídeo também? Porque, no fim das contas, hoje a gente sabe que a redação do vídeo que fala também consegue ser ali rastreado e usado como na ferramenta de busca, né? Para encontrar, para encontrabilidade, essas coisas todas. No TikTok eu não sei, na real. Gente, eu ainda sou muito chonga do TikTok. Um dia eu vencerei essa ferramenta. Eu ainda não tenho nenhum cliente assim que o principal canal seja TikTok, então eu nunca precisei fazer Sim. um super deep dive, mas eu tô tentando viralizar lá agora. Enfim, tô zoando. Mas, Muito bom. beleza. Pensando em produção de conteúdo, tô daqui o foco rápido. Pensando em produção de conteúdo, como é que é pra você, assim, brifar? Tipo, texto, brifar vídeo, brifar, sei lá, outros formatos, assim, de rede social? Como é que você pensa a estrutura dos conteúdos? Boa. Em outros projetos que eu trabalho, no geral, a gente olha bastante para a rede social como um todo, né? Tem um projeto pessoal mesmo com alguns empreendedores aqui da cidade, algo que eu ainda continuo fazendo. Foi meu primeiro emprego no digital e eu não larguei. E com eles eu gosto muito do template que a gente tem dentro da Niara de geração de ideias para posts. Então ela vai trazer para você, por exemplo, de sugestão desde calendário editorial, então você vai colocar lá, eu quero posts, sugestões semanais, sugestões mensais. Ela faz um calendário editorial completo de ideias de temas, desde que sejam reels, pode ser uma imagem com foto, enfim, ela consegue dar esse nível de profundidade. E outro recurso bem interessante é literalmente o texto que você pode colocar dentro dos seus cards. Ela tem já pronto, né, alguns prompts ali que a gente chama de templates. E esses templates ou tarefas, eles ajudam literalmente no sentido de que você não precisa escrever o prompt. Você vai literalmente preencher as informações. O que já facilita muito, porque para pessoas mais leigas, a dificuldade na IA é pensar como pedir a coisa certa. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar para o uso da inteligência artificial, que é o seguinte: pensa a IA realmente como uma pessoa. Se você, assim, Jess, vai lá no meu quarto, pega pra mim aquele negócio que tá em cima daquela coisa, por favor, e traz aqui pra mim. Você vai olhar pra mim com essa cara de que você tá falando.
Porque você não foi preciso. É diferente de dizer, Jess, vai lá no meu quarto, pega por favor meu celular que ficou em cima da cama. Ele tá com uma capinha amarela, pode ser que fique um pouco confuso em relação à cor da colcha que eu forrei a cama, por exemplo. Então, o nível de especificidade que você dá para o seu pedido é o nível de precisão da resposta que você vai ter. Então, quando você tem uma ferramenta que te dá a possibilidade de só preencher aquilo que você quer de informação e que você tem menos conhecimento, né, é muito mais fácil. Então, ela te dá ali essa possibilidade de, literalmente, inclusive, nesse tarefa ali dentro, nessa parte do template, ela te dá a sugestão de qual imagem você pode colocar que vai conversar com a legenda, o que já facilita muito a vida de todo mundo. Nossa, com certeza. Aí, retomando muito daquele raciocínio da gente de ponta a ponta para a gente não deixar ninguém decepcionado. A gente passou pelo ponto de beleza, entendemos nossos líderes, nem convencemos os nossos líderes. Pelo que você fala, tem que partir dele, porque senão a guerra está perdida. Beleza. Sim. Convencemos nossos líderes, fizemos a pesquisa para entender o mercado e tudo mais, elaboramos a estratégia, aí a gente já está aqui fazendo briefing. E aí depois disso... Andamos. Recebemos... já passou aqui, filho, aceleramos horrores. Mandamos o briefing, recebemos esse conteúdo, obviamente, revisamos, óbvio. Botamos no ar. Ok. Aí a conversa muda um pouco. A conversa muda. Primeira pergunta. Como você lida com ansiedade por resultados? Bom, essa é uma pergunta complicada, mas eu vou ser muito sincera. Eu acho que isso me lembra novamente o passo zero. SEO como cultura. Existe atualmente uma polêmica, vamos dizer assim, muito grande no mercado, que as pessoas afirmam que SEO com resultados de 12 meses, na verdade, é estratégia de agência para segurar cliente. De novo, eu acho que depende em relação a essa polêmica, tá? Porque alguns nichos realmente quanto mais competitividade na SERP, mais longo prazo vai ser a construção dessa autoridade tópica. Então, não diria que essa máxima vale para todos. Só que o que é o ponto aqui? Porque eu falei do passo zero. A partir do momento que a pessoa na lista de SEO, e aqui eu não estou falando só de você ser júnior, tá? Quanto mais sênior, mais evocada a tua habilidade de comunicação. A partir do momento que você fez um trabalho de evangelização do SEO muito grande, né, de SEO como cultura de forma muito forte, o que vai acontecer é que essa ansiedade ela vai ser diminuída em 1000, assim. E eu falo isso a partir da experiência que eu tenho tido com os executivos, as altas lideranças da Flash. Eu acho que por ter amarrado muito bem isso no início, que beleza, eu cheguei, diagnostiquei, a gente precisa fazer isso, isso e isso. E tudo que eu conversava com eles, eu trazia documentação do Google. Existe também, né, dentro dos SEOs, uma revolta muito grande, porque às vezes o Google ele diz uma coisa e ele faz outra. Como é o caso, por exemplo, lá da documentação que fala que grandes alterações no domínio são 180 dias para ficar tudo 100%. A partir do momento que eu estou comprovando com uma fonte que, além da minha informação e da minha experiência, mas é a fonte oficial, eu estou trazendo uma evocação de autoridade para aquilo que eu estou falando. Então, eu acho que a arma mais forte contra a ansiedade é a informação. É literalmente você levar segurança para as pessoas a partir dessa evangelização do SEO. Eu entrei, né, em SEO na Flash em 2023. No meu dia... eu entrei em SEO na Flash na metade de 2023. E o meu primeiro dia já foi o dia que eu entendi que eu precisava realmente conquistar, cativar as pessoas para essa estratégia. Porque se eu cativasse elas, a partir do momento em que eu tomasse uma decisão importante, um diagnóstico muito complexo, que iria acabar mexendo com a saúde do domínio, ainda assim essas pessoas viriam com bons olhos. Então, a minha maior dica é: seja consciente, tome literalmente posse do conhecimento da SEO para convencer essas pessoas de que elas precisam
acreditar no SEO, acreditar em você e maneja essa ansiedade delas informando, dando mais informação. Porque muitas vezes essa ansiedade é puro fruto de desconhecimento mesmo. Perfeito, achei extremamente madura. Achei muito, sabe, muito bem treinada. Arrasou. E aí, quais as métricas que você acompanha? Depende, a gente acaba passando por isso de uma forma muito rápida, falando ali que depende do objetivo da estratégia, onde está alocado ali, qual é o time dono dela. Mas, no geral, até para você saber, assim, eu falei que 12 meses, mas realmente aqui não estava tendo mesmo. Vou ter que mudar alguma coisa aqui, porque não está indo. Sim. Que momento, como é que você consegue saber? Assim, para onde é que você olha? Boa. Olha, eu até anotei porque eu não tinha consciência de que era tanta coisa que eu olhava. Mas diariamente, literalmente, eu vou para minha academia, tomo meu banho, tomo meu café, converso com meu marido. Quando eu sento para trabalhar, eu olho religiosamente sessões orgânicas, palavra-chave top 10, cliques em palavras-chave de marca, URLs boas lá no relatório do Core Web Vitals, leads MQLs orgânicos e posicionamento médio. Eu olho para isso todo santo dia. E por que eu faço isso? Eu falei da ansiedade no tópico anterior, né? Às vezes a gente, na verdade, precisa manejar não só a ansiedade das pessoas, mas a nossa própria ansiedade. E como eu falei lá atrás de ser muito competitiva, essa minha necessidade de competição, às vezes evoca dentro de mim necessidade de controle. Então, a melhor forma que eu encontrei de não me sentir ansiosa, preocupada com como foi o tráfego é, gente, eu não vou olhar para o tráfego semanal, eu vou olhar para o tráfego todos os dias. Isso é de uma preciosidade muito grande, porque isso me torna uma profissional extremamente proativa e com um olhar muito acionável. Então, se eu sei que diariamente, por volta do meio-dia, a gente tem centenas de pessoas num artigo X, e naquele mesmo dia eu entro naquele mesmo horário e de centenas passou para dezenas, significa que tem algo errado. Isso já acende uma luz. E eu acho que no B2B, às vezes, a gente esquece de ter esse olhar acionável, esse olhar mais proativo, porque, querendo ou não, acaba sendo um negócio que a gente se relaciona com empresas. É muito menos alcançável do que com consumidores, que é um público muito mais abrangente. Então, eu recomendo para todo mundo que sempre dedique um tempo diário para olhar para essas métricas ou para as que mais fazem sentido para o seu negócio, porque isso, sem dúvidas, vai ajudar você a prever o problema antes mesmo dele chegar. Boa. Você me lembrou de uma das empresas que eu prestei consultoria, que era muito. O SEO era a principal fonte deles de tráfego. Era isso. Era uma plataforma e o tráfego dessa plataforma era todo SEO. E aí um dia Legal. eles fizeram, vamos entrar em um nicho diferente. Eles duplicaram a plataforma para esse novo nicho. E aí, essa nova plataforma funcionou uma semana. Na semana seguinte, foi brutalmente penalizada pelo Google. E aí, tipo, do céu foi um inferno, assim. E aí, foram meses, assim, tentando recuperar, entender como salvar isso. E aí, às vezes, parecia um eletrocardiograma, assim, quando a gente olhava o gráfico, sabe? Subia, descia, subia, descia, subia, descia. E aí, ainda nessa ideia de, tipo, cara, como é que olhando ali, você montou a estratégia, você foi no caminho que você acreditava. Só que, beleza, tem um momento que acontece merdas como essa, que são drásticas, tipo, realmente deu uma grande cagada aqui, e você está olhando, vai fazer o seu tempo de agir muito mais rápido, obviamente, mas também tem aquela visão do longo prazo, né? Que, tipo, a gente desenha o roadmap, a gente espera que, sei lá, em Q3 a gente esteja, sei lá, em X posição. E aí, de repente, a X posição não veio. Como é essa pivotada, tipo, da estratégia de SEO? Porque essa estratégia de SEO, pra mim, parece muito pesada de mover, né? Tipo, Muito.
Tipo, uma vez que você já caminhou, como é que você consegue, sabe, reorganizar a rota? Boa. Eu tenho falado muito de soft skill aqui nesse papo, mas eu acho que é muito importante que você seja a primeira pessoa a reconhecer que errou. Porque a partir do momento que você tem a autoconsciência de que a decisão que você tomou lá atrás não era boa, você move montanhas. E por que eu falo isso? Eu sempre falo nas minhas mentorias da síndrome da Dora Aventureira. E o que é essa síndrome que surgiu literalmente da minha cabeça? Muitas vezes, a Dora, né, esse desenho aí da nossa infância, ela tinha literalmente o lobo atrás dela, e ela estava aqui caminhando em direção à aventura, mas em algum momento, no mapa dela, ela tinha que encontrar esse lobo, ela tinha que perceber que esse perigo estava à vista. Só que o que acontecia? O lobo estava literalmente a 2 passos, mas ela insistia em gritar para as crianças: Você está vendo o lobo? Onde está o lobo? Onde está o lobo? Aquilo me gerava uma ansiedade tão grande, porque eu ficava: como que essa criança não está vendo o lobo literalmente atrás dela? E parafraseando aqui, né, trazendo essa analogia para perto da gente, muitas vezes a gente erra por não perceber que o erro está debaixo do nosso nariz. E a gente não admite isso porque às vezes fomos nós mesmos que tomamos essa decisão. Então exige muita humildade esse deslocamento, alinhamento de novo, ó, evoca a comunicação de novo com essas pessoas que são as mais interessadas na estratégia. E mais do que isso, eu acho que exige uma maturidade muito grande, porque a gente vai ter que começar do zero. Quando chega um novo nicho dentro de um blog, a gente não pode literalmente achar que só porque a gente é bom em X, a gente vai ser bom em Y. Porque não é uma regra. Principalmente se for uma autoridade tópica que você nunca trabalhou. Então, se a Flash, por exemplo, resolvesse falar sobre óculos de sol da noite para o dia, eu não posso encarar o mesmo sucesso que a gente tem em benefícios flexíveis. Não existe isso. Então, ter a humildade de admitir que errou, comunicar, porque as pessoas precisam saber, e assim, faça chuva ou faça sol. Seja sempre honesto quando você cometer um erro na estratégia que você fez. E a partir disso, então, começa do zero, fazendo agora uma recalibração de tudo que você planejou. E aí é por isso que é tão importante a gente olhar diariamente, porque a gente já vai sentindo que a coisa não está dando certo antes. Pô, muito sábia, muito sábia. É... Tá caminhando já, assim. Já estamos chegando ali um cheirinho de final de conversa. E aí, você fez uma par de recomendações de ferramentas aqui, mas eu Sim. queria que você fizesse recomendação de materiais, livros, filmes, séries, sei lá, podcasts, além desse daqui, obviamente, que você recomenda para as pessoas que querem desbravar o SEO, aprender mais, entender mais. Legal. Olha, portais que eu leio praticamente. Não vou dizer se é diariamente, porque ultimamente eu tenho trabalhado bastante. Mas pelo menos uma vez por semana é o Search Engine Journal e o Search Engine Land. São 2 portais gringos muito interessantes que falam muito bem sobre o cenário de SEO globalmente. Mas tem uma galera aqui do Brasil que é do SEO Happy Hour, do Rafael Simões, que eles conseguem traduzir muita coisa da gringa pra cá. Inclusive, eles têm um podcast aqui que é muito legal, especializado em SEO e que eu recomendo. Eu acho ele com uma didática super boa. Um livro que eu li recente, gente, eu posso confessar que pra mim é a enciclopédia atualizada da SEO. É o livro recente do Eric Formaggio, que chama justamente SEO. Ele vende na Amazon, é muito bom, chega super rápido, né? Porque a Amazon faz qualquer coisa chegar super rápido. E ele é super completo. É literalmente um curso de SEO dentro de um livro e vale muito a pena. E outros recursos, eu diria que a Niara Academy é muito interessante para quem quer entender mais sobre SEO e inteligência artificial, produção de conteúdo. É uma playlist gratuita no YouTube, o que faz ainda ser melhor, porque você pode assistir a qualquer hora, em qualquer lugar e de graça. E, claro, assim, eu sei que você perguntou de materiais, mas se eu puder indicar uma mentoria comigo, eu já fico feliz. Porque eu acho que, às vezes, o que falta muitas vezes as pessoas
terem o apoio de alguém que já passou por aquele momento. Então, para quem quiser conversar, é só chamar. Assim, tinha acabado essa parte da entrevista, mas você me trouxe, eu vou perguntar mesmo assim. A gente retoma. Eu sinto na sua fala, além de um rigor técnico muito profundo, beleza, mas existe um desenvolvimento muito forte de soft skills, assim. Você consegue encarar os problemas de uma forma muito madura e traçar estratégias, não só para a estratégia de SEO, mas estratégias para os desafios relacionais e tudo mais. E aí você fala da sua mentoria, mas eu fico curiosa, assim, qual foi um pouco do seu trajeto para desenvolver essas skills, assim? O que você fez, ou o que você estudou para conseguir absorver um pouco? Porque a gente sabe que soft skills é das habilidades mais difíceis de você desenvolver, porque todo mundo Sim. acha que sabe ser educado, e é isso que precisa, mas é muito mais complexo, passa por questões internas, externas, percepção de ambiente. Como foi essa trajetória para você? Olha, sendo muito transparente, a minha trajetória foi literalmente de quebrar a cara muitas vezes com falta de inteligência emocional. Seja por. Lá no início da minha carreira, eu errei muito por pessoalizar problemas profissionais, trazer para casa, né? Eu tinha muita dificuldade de separar onde começava o trabalho, onde terminava a minha vida. Ao mesmo tempo, eu tive um caminho, e aí eu trago os soft skills muito de perto, porque eu sou uma pessoa de fato muito comunicativa e relacional, mas muitas vezes, né, ao longo da jornada, eu deixava que o relacional fosse maior do que o profissional. E ao longo do tempo, eu tenho aprendido que a gente pode se dar super bem, mas o mais importante é a responsabilidade que eu tenho hoje, que é, dentro da minha posição na Flash, fazer com que nós sejamos a plataforma número 1 para RH financeiro. Então, eu posso ter uma amizade com o analista de SEO do concorrente. Amigos, SEO à parte. E por aí vai. Eu errei muito nisso no início, de dentro das minhas relações pessoais, né, nas habilidades ali principalmente, acabar pessoalizando muito coisas que não deveriam ser pessoalizadas e isso acaba tirando a credibilidade do meu trabalho. Então, no início eu bati muito a cara e acabei também sofrendo muito com a ansiedade por coisas que eu não tinha controle. E é algo que hoje, né, eu e a minha líder, a gente conversa diariamente, que é tudo aquilo que a gente tem controle, a gente quer fazer da melhor forma possível. E o que a gente não tem controle, a gente quer alinhar da melhor forma possível para que as coisas aconteçam, pelo menos dentro do esperado. E se sair do esperado, tudo bem, a gente não tinha controle, era o imprevisto. O mais importante é que a gente tenha o pé no chão. Porque quando a gente tem o pé no chão, a coisa flui com um pouco mais de paciência e a gente consegue também internalizar somente os sentimentos que a gente deve internalizar. E aí foi terapia mesmo, É, terapia, coach, não. muito. Muita terapia, mentorias também. Eu me joguei muito no início em mentorias. Fiz mentorias do Grupo Mulheres do Brasil, foi muito divertido. Da Se Candidate Mulher, que atualmente agora é Pluri. Então, as mentorias foram super legais e divertidas também para eu conseguir compartilhar as minhas ansiedades com outras mulheres e também aprender com elas, né? Então, é maravilhoso. Muito bom, parabéns pelo trabalho que você tem feito. Eu sei que é um caminho de vida, e aí, para mim, isso serve para mim, para todo mundo que está escutando. Se você ainda está na fase da dificuldade de bater cabeça, é isso mesmo. Você não vai morrer por Faz causa disso, parte. mas isso vai te colocar no prumo se você trabalhar para isso. Então, faz terapia, faz coach, faz mentoria, tá de parabéns. Eu não convivo com você, mas por essa entrevista deu para parecer que tem um trabalho muito sólido feito em você. E aí, a pergunta mais clássica desse podcast aqui é, tipo, se você de hoje, a Vitória de hoje, a Vic de hoje, pudesse dar um conselho transformador para a Vicky de 20 e poucos anos. Você já tem 20 e poucos anos, mas tipo 18 anos, que estava lá, começando a carreira, nos primeiros, sabe, nas primeiras porradinhas que tomou.
que conselho você daria que seria um grande atalho? Eu acho que está muito conectado com o que eu falei agora, que a gente está falando, no sentido de, como diziam os mais experientes, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. O que isso significa dentro da carreira? Eu acho que isso significa que a gente precisa dar tempo ao tempo. Muitas vezes a gente tem ansiedade, né? E principalmente aí a gente falou, né? SEO, B2B, manejar a expectativa da autoliderança. A gente tem expectativa de que tudo aconteça antes mesmo do esperado, para que a gente se surpreenda. Só que se as coisas não tivessem tempo para acontecer, literalmente não existiria uma metodologia, não existiria literalmente as boas práticas a serem recomendadas. Então, de grão em grão, literalmente dia após dia, você vai chegar onde você precisa chegar. E tudo que você precisa ter é paciência. Paciência no SEO, paciência na carreira, paciência de que você vai conseguir manejar os aspectos pessoais com os profissionais, paciência com seus pais, enfim, tenha paciência, porque daqui a uns 6 anos você vai estar casada, bem-sucedida profissionalmente, tendo aquilo que você sempre sonhou, fazendo as viagens que você queria ter, e tudo isso foi porque você teve experiência. Então, de grão em grão, a galinha enche o papo. Boa, boa. É o que os coaches de Instagram diriam, mantenha constância. A nossa avó diria exatamente essa frase. Legal, minha. Faz tudo sentido, pô. E eu prefiro o conselho da milenar. nossa avó, né? Não, mais estilizado, mas, pô, velho, de grande. Porque faz sentido, é ali, entendeu? Comprovado metodologicamente. Não é, Exatamente. não é rios com desenho no Instagram Não. dizendo mantenha a constância. Não, cara, é tipo a galinha ali literalmente engordando. Exatamente. Muito bom esse conselho, eu acho que serve para todo mundo. Principalmente pra galera de branding aí, que dá uma sofrida nisso daí que eu tô ligada, que demora pra ver resultado. A gestão de Muito. ansiedade também é muito grande. E é isso, cara. Eu achei que esse episódio foi incrível. O que você sentiu? Você gostou de participar? Eu amei, foi uma experiência maravilhosa. Espero participar de outros. Pode me chamar na próxima temporada ou nessa ainda pra gente falar de outras coisas, carreira, quem sabe, por exemplo. Vou amar. E foi muito divertido, de verdade. Eu também me diverti muito. Eu sinto que também rendeu muito aprendizado para várias pessoas. Eu fico aqui fazendo piadinhas, mas aprendendo tudo com todo mundo. Eu tô aqui pra ser o alívio cômico, entendeu? Porque se ficar só técnico, não dá, poxa. Verdade. Mas é isso. Muito obrigada de novo por ter compartilhado tanto com a gente. Obrigada para vocês que ouviram. Eu vou deixar aqui embaixo uma enquete perguntando alguma coisa de SEO. Talvez eu converse aqui com a Vicky e a gente descubra uma enquete que a gente quer saber de vocês. Deixem a opinião de vocês. O que vocês acharam desse episódio? O que vocês pensaram? Encontre a Vicky nas redes sociais. O LinkedIn dela tá aqui embaixo. Então adiciona, chama na DM, puxa para papo. Ela super gente boa aqui. Primeira conversa já fluiu. Então, vai lá, na cara de pau mesmo, fica perguntando coisas pra ela. Tenho certeza que ela vai amar. E é isso. Compartilhe e curte esse episódio. E até o próximo encontro, até o próximo episódio, até, sei lá, a próxima temporada. Continue com a gente. Tchau, tchau. Tchau.